Bom dia, meu nome é Fernando e eu vou falar para vocês hoje sobre um padrão de projetos que é muito comum em programação funcional. Esse padrão chama-se decorador. Um padrão de projetos é uma solução comum, bem conhecida, para algum problema de programação que acontece com frequência. Por solução comum, eu quero dizer que trata-se de uma técnica que é como que folclore entre os programadores. Muita gente conhece. Seria tipo um provérbio de programação. E quando eu falo de problema bem conhecido, digo um problema de programação que ocorre com frequência em algum cenário. Por exemplo, como mapear uma estrutura de dados em outra estrutura é um problema bem corriqueiro. A gente diz que é um problema recorrente. Em programação funcional, a gente resolve esse problema com mapa, aquela função que aplica um operador em cada elemento de uma estrutura iterável, por exemplo. Padrões de projeto ficaram muito famosos no contexto de linguagens orientadas a objetos, com o livro Design Patterns, Elements of Reusable Object-Oriented Software. Esse livro hoje é conhecido como Gang of Four, isso é, a Gangue dos Quatro, porque ele foi escrito por 4 autores, Gemma, Helm, Johnson e Blissett. No mundo O, decoradores são o que chamamos de um padrão estrutural, porque esse padrão descreve como compor novos objetos a partir de objetos já existentes. Mas no contexto de uma linguagem funcional, um decorador é algo muito, mas realmente muito mais simples e bastante natural. Como a gente sabe, uma função recebe argumentos e, eventualmente, produz, a partir de computações executadas sobre esses argumentos, uma resposta, isso é, um valor de retorno. O decorador funciona como um invólucro em torno da função. Esse invólucro pode interceptar e modificar os valores dos argumentos antes de passá-los para a função. E ele pode também modificar o valor de retorno que é produzido pela função. Note que para isso funcionar, o decorador e a função decorada precisam receber valores do mesmo tipo. E precisam retornar valores do mesmo tipo também. Bom, vamos ver como isso funciona na prática. Note que os exemplos que eu vou usar foram baseados no curso online sobre decoradores, disponível no website RealPython. Para quem não conhece, esse website possui vários tutoriais, entrevistas e dicas de programação em Python, e é super útil. Então, fica a dica. Como primeiro exemplo, vamos usar uma função que não recebe argumentos nem retorna valores. Isso é só para facilitar a nossa vida por enquanto. Na próxima aula faremos alguns exemplos de decoradores mais complexos. Aqui está nosso exemplo. Temos uma função que simplesmente imprime uma string na saída padrão. Vamos ver como podemos decorá-la. Nosso objetivo é aumentar essa função com um decorador que duplique a sua ação. No caso, ela vai imprimir 2 vezes em vez de uma vez só. Aqui está nosso decorador. É um código bem simples, mas o que ele faz não é nada trivial. Vamos dar uma olhada em mais detalhes nesse funcionamento. Primeiro, note que o decorador recebe uma função como parâmetro. Essa função, que aqui a gente chamou de func, está sendo invocada 2 vezes dentro de uma outra função auxiliar. Essa função auxiliar é uma função local chamada wrapper. Esse é o nome que a gente escolheu para essa função aninhada, mas em geral é o nome que é usado quando criamos decoradores. Isso é só uma convenção, esse nome. Um wrapper é como um envelope. Estamos envelopando a função func, que recebemos como parâmetro. E o que nosso decorador retorna é essa função local, ou seja, acabamos de criar uma função que recebe outra função como entrada e retorna uma nova função como saída. Para usar o decorador, podemos utilizar esse idioma. A gente usa o nome da função decorada como entrada e como retorno do decorador. Agora, se invocarmos a função sayWe, ela será executada 2 vezes. Vejam que agora temos 2 saídas em vez de uma saída só. Antes da gente prosseguir, talvez você queira parar o vídeo e refletir sobre o longo fluxo de dados que ocorre nessa simples linha de código. Deixei aqui um desenho para você, se quiser parar o vídeo.
Note que o decorador retorna um closure. Você lembra o que é um closure? A gente definiu esse conceito lá bem no início do curso, quando falamos de funções de alta ordem. Um closure é um par. Você lembra um par de quê? Bom, o primeiro elemento do par é um ponteiro para código, para uma implementação mesmo. O closure contém uma função que será executada. E o segundo elemento é uma tabela que associa as variáveis livres naquele código a algum valor. Nosso closure, nesse exemplo aqui, possui somente uma variável livre, que é o nome func. E nesse exemplo, func aponta para a função sayWe. Essas ligações foram feitas quando invocamos o decorador sobre sayWe. Algo interessante é que decoradores usam quase tudo o que aprendemos em programação funcional. Funções de alta ordem, isso é, a habilidade de passar uma função como parâmetro de outra função, ou de retornar uma função a partir de outra. Funções de primeira classe, isso é, a habilidade de atribuir uma função a um nome de variável. Funções aninhadas, isso é, a possibilidade de declarar uma função dentro de outra função. E closures, que já vimos, que são essas funções com variáveis livres, isso é, variáveis que não foram declaradas no corpo da função em que elas ocorrem, mas são locais da função aninhadora. Algo importante de deixar claro é que existe uma sintaxe mais amigável para usar decoradores. Até agora, a gente usa um decorador via essa atribuição, que recebe e atribui o nome da função a esse próprio nome. Dá para evitar esse idioma usando uma anotação. Anotações em Python são usadas via o sinal de arroba. Nosso código, no final das contas, ficaria assim. Note que talvez você já tenha visto anotações antes em Python. Por exemplo, o que a gente chama de properties em classes, no projeto de classes, que criam os getters e setters para atributos de objetos, são anotações. Vamos fazer mais um exercício para a gente entender melhor como funcionam decoradores. Nesse caso, queremos fazer uma função que meça o tempo de execução de outra função. Como ainda não vimos como passar informações entre decorador e decorado, vamos assumir que a função decorada não recebe argumentos e não retorna nada. Aqui está o nosso decorador. Podemos medir tempo usando funções disponíveis no pacote time. Para medir o tempo, tomamos o tempo antes e depois da execução da função decorada. E então, imprimimos o resultado. Para usar o decorador, basta anotarmos a função cujo tempo queremos medir. Quando a função anotada for invocada, seu tempo de execução será impresso. Note que podemos combinar decoradores, basta encadear as anotações. Por exemplo, podemos usar dois decoradores da mesma função. Aqui estamos usando o doTwice e o timeIt. Veja que a ordem importa. Por exemplo, se trocarmos a ordem dos decoradores, será que a saída permanece a mesma? Nesse caso, o decorador doTwice será aplicado primeiro e depois o timeIt. Em outras palavras, se invocarmos a função não decorada, a gente obtém a saída normal da função. Usando o doTwice, a gente vai ter a repetição dessa saída, isso é, a repetição do comportamento. E quando usarmos a anotação timeIt, a gente obtém também o tempo de execução. Agora vamos ver o que ocorre quando a gente inverte a ordem dos decoradores. Usando primeiro o timeIt, a gente já conhece a saída. E usando agora o doTwice, temos duas vezes a mesma saída. E veja que podemos usar várias vezes o mesmo decorador também. Por exemplo, se usarmos doTwice aqui, o que será que vai acontecer? Quer pensar sobre isso antes de eu dar a resposta na próxima transparência? Bom, a gente vai realizar a ação say oops 4 vezes. Veja, contudo, que o tipo de entrada da função precisa ser compatível com seu tipo de retorno. Nos exemplos que vimos nessa aula, a combinação de decoradores funciona bem, pois a função não recebe argumentos e não retorna nada. Mas se ela tivesse argumentos e retornasse algo, então o tipo de entrada deveria ser compatível com o tipo de saída. Mas esse é um assunto para a próxima aula.
Então veremos como podemos passar argumentos para funções decoradas. Até lá, fique à vontade para me escrever com dúvidas ou sugestões.